Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui com mais um episódio, apresentando a vocês a história de vida pessoal e profissional de um dos nossos convidados, empresários, executivos e conselheiros, falando um pouco sobre a sua trajetória e trazendo com isso aprendizados, lições de vida para compartilhar com vocês. Se é a primeira vez sua aqui no canal, te convido a fazer a sua inscrição. Clica aí no sininho para você receber as notificações de próximas chamadas. Compartilhe, curta, comente, participe conosco. Junto comigo aqui mais uma vez, meu querido Udo. Tudo bem, Udo? E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. Vamos para mais uma? Graças a Deus, vamos para mais um aprendizado. Sempre uma aula, né? Como esses bate-papos são ricos. E quem que a gente está trazendo hoje, então, aqui? Olha, hoje a gente tem a grata surpresa e prazer em ter aqui com a gente o nosso querido André Gonçalves. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade e é um prazer recebê-lo aqui na Board Academy. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Udo. Obrigado, Marcelo. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Assisto constantemente. Então, assim, como você falou, cada podcast é uma aula e fico feliz aqui em compartilhar alguns aprendizados durante a minha carreira. Muito bacana. Obrigado, seja muito bem-vindo aqui conosco, viu, André? É um prazer ter você conosco. Mas vamos começar, então, a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, né? E eu quero dividir ele talvez em dois tempos. Um tempo falando um pouco da sua trajetória, né? Porque eu sempre falo essa história, para mim, ela é muito verdadeira, da foto e do filme, né? A foto é o estado que você está hoje. E o filme tem um começo e ainda tem um fim, que ainda vai demorar muito, se Deus quiser, para chegar, né? Então, nesse filme, aonde tudo começou? Da onde que é o André? Aonde que o André nasceu? Origem familiar? Primeiros passos ali em decisão de qual formação teria? E a gente caminha a partir daí durante a sua carreira e depois a gente fala da parte técnica, o que você está fazendo hoje. Bacana. Eu sou natural de Jundiaí, 60 quilômetros aqui de São Paulo. Quem é da região conhece um pouco. Há 51 anos atrás, exatamente, estava chegando, né, nesse mundo, um pouco diferente da cidade como é hoje. Então, eu sou filho de comerciantes. Meu pai era farmacêutico, não de formação, mas tinha um comércio. E minha mãe é professora. Montou uma lojinha de roupa ao lado da farmácia do meu pai. E a minha casa tinha uma comunicação entre a farmácia e a loja dela. Então, assim, meus pais trabalhando ao mesmo tempo próximo da família. Eu sou caçula de 2 irmãos, tenho mais 2. Ele é juiz federal, hoje ele está fazendo doutorado nos Estados Unidos. E o mais velho já se aposentou, é engenheiro mecânico também, e mora em Joinville. E desde pequeno, 7 anos, eu já sabia o que eu queria. Eu queria fazer engenharia. Com 7 anos? 7 anos. Não exatamente... Ser maluco mesmo. Sim, engenheiro. E o que me fascinava era entender como as coisas funcionavam, a construção. Eu ganhei na época um Velotrol e tinha um comando lateral que você achava isso muito interessante, que virava roda, tinha um controle. E eu tinha um tio que tinha uma oficina, meio que ele personalizou esse Velotrol. Eu achei isso muito interessante, como modificar, queria entender um pouquinho por trás das coisas. Então eu já tinha mais ou menos em mente o que eu queria. Não sabia se era mecânica, mas engenharia, como construir, sempre foi uma coisa que me fascinava. Aos 14, meu pai me colocou para ajudar ele na farmácia. Trabalhava no caixa, acho que isso foi bom. Interação com o público, entender um pouquinho aí de um comércio. Não foi a facilidade de fazer truco, né, matemática, que me ajudou na engenharia, mas muito mais aquela questão de querer conhecer as coisas. Mas, enfim, você montou a caixa registradora, não entendeu como é que funcionava, não, né, André? Como abrir quando tivesse trocado, né? Como é que funciona? E naquela época em Jundiaí, o bacana é diferente como é hoje, né? Andava de bicicleta, livre aí. Era efetivamente uma cidade do interior, coisa que hoje já está anexo a São Paulo. Exatamente. E um exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu fiz Mackenzie, engenheiro mecânico. Primeiro dia na faculdade, acostumado com uma linguagem mais do interior, não imaginava que São Paulo tinha essas diferenças. O meu primeiro cumprimento com as pessoas foi, não era oi, não era olá, boa tarde. Aí o pessoal ficou olhando para mim, da onde esse caipira veio.
e 60 quilômetros de São Paulo. Então, como as coisas mudaram muito hoje, muita gente de São Paulo hoje mora em Jundiaí. E uma passagem que eu acho que é interessante contar, quando eu estava estudando para fazer o vestibular no 3º ano, o meu irmão já era promotor de justiça e quis me convencer a fazer direito. Olha, eu já sou promotor, eu acho que é uma carreira promissora, acho que você vai gostar, eu já estou na área, me convidou para almoçar e tentou de todas as maneiras me convencer a fazer direito. E ele foi uma pessoa que sempre estudou muito. Ele quis ser diplomata, então ele passava muito tempo estudando. A questão não é estudar, mas a rotina só dos livros. E eu tenho um perfil mais dinâmico. Não, mas não é isso que eu quero. Eu até entendo, né? Você talvez ser juiz, ser promotor e tudo, mas eu não quero. Então eu estava muito definido, né? Sabendo o que eu queria desde os 7 anos. E falei, não, obrigado, não quero. Eu resolvi fazer engenharia, então comecei meu processo, né? Profissional depois. Sem nenhuma referência familiar de engenheiro. Meu irmão mais velho. Ah, sim, o irmão... Mas ele não me influenciou. Ele talvez validou uma coisa que eu já gostaria e eu fiz Mackenzie em São Paulo. Eu me mudei de Jundiaí e comecei... morei numa república aqui em São Paulo e comecei a fazer faculdade. Agora muitas pessoas, né, inclusive que já estiveram aqui conosco, caminharam essa primeira milha, digamos assim, da sua carreira também na área da engenharia e no meio da faculdade descobriram uma outra profissão, um outro gosto e são engenheiros, porém nunca atuaram em engenharia. Como foi a sua trajetória durante o curso até o seu primeiro ali, emprego, digamos, formal? Ah, bacana. Bacana pergunta. A engenharia é muito ampla, tem vários campos de atuação. Muitos, inclusive, se formam engenheiros e vão para banco. A engenharia, ela possibilita uma facilidade de raciocínio, de lógica, de uma questão que banco explora muito essa questão. Então, a gente é muito novo quando escolhe aquele xizinho que vai mudar sua vida para sempre e às vezes a gente não tem maturidade suficiente para entender as consequências de uma profissão. Eu também acho. Então, assim, alguns mudam porque talvez, assim, foi influenciado pelos pais, por amigos, mas não entende muito na prática, né? E até recomendo, quem é jovem, converse com um profissional da área, tentar passar um dia com ele numa empresa, entender um pouquinho do mercado. Acho que explorar um pouco mais o lado profissional do que só simplesmente, talvez, porque alguém falou, acho que tem que vivenciar um pouco. Então, uma recomendação é Te dica. estar junto com algum profissional para poder vivenciar como é o dia a dia de um profissional. Engenharia é muito ampla. Eu sabia o que eu não queria. O que eu não queria era uma área técnica de projetos, porque apesar de desde a infância querer conhecer como as coisas funcionavam, mas ao longo do tempo você vai se conhecendo melhor ao longo da vida. Não, eu quero ter uma rotina mais dinâmica, eu quero ter contato com pessoas, por isso que eu não aceitei o convite do meu irmão de fazer direito, eu quero alguma coisa mais voltada a isso. E acho que não foi à toa que eu entrei na área industrial, que é bem dinâmico esse processo. E eu comecei, todo profissional começa num estágio, né? Eu comecei na Wright Martins, Gás Industriais, reparando regulador de pressão, maçarico, bem operacional, bem técnico, numa bancada de pé o dia inteiro. E você não podia ligar o ventilador, porque quando você coloca o teste maçarico, o caso do vento pode deslocar a chama, então tem toda uma questão de segurança. Então imagina você de pé o dia inteiro, sem poder, calorão, bancada, e eu falei assim, nossa, engenharia, será que é isso? Você te fez lembrar agora a minha época de estágio. Eu entrei numa empresa onde você tinha um programa de 2 anos de estágio, e aí você ganha aquela roupa da área industrial, aí você passa por todas as áreas. E eu me lembro que justamente nessa, nós fomos para a área de fundição. E fundição, você sabe que a temperatura lá é alta, né? Olha, eu vou te falar, cara. A gente, né? Aí a gente começa a se questionar, será que é isso mesmo? Exato. Mas vamos em frente, cara. E depois eu participei de um processo na Zebra Boveri, na BB, uma empresa em Osasco, de engenharia, né? E eu passei nesse processo. Dessa vez, né, foi realmente muito mais concorrido, um processo bem difícil. E ali achando que começa a definição da minha trajetória, porque até então eu não tinha uma claridade muito grande do meu potencial de liderança, né?
sempre aquela discussão, é um líder nato que já nasceu com a habilidade de liderança ou aquele líder que foi desenvolvido? Então, aquela questão, todo mundo pode ser um líder? Sim, eu acredito nisso desde que tenha interesse e queira ser treinado, desenvolver as habilidades necessárias, as competências e se desenvolve. E até então, eu tinha talvez um pouco mais ser uma pessoa mais introspectiva, um pouco mais tímida, não tinha aflorado essa questão da liderança. Mas no estágio da Zebra Albovéria, eu descobri quando, de repente, eu percebi que de 15 estagiários, fui eleito o representante para ser o líder dos estagiários. O que um líder do estagiário faz? Na verdade, representa ele junto, oficialmente, ou a RH, ou o diretor da área, entender como o processo está indo, algum feedback, uma interação. E eu já comecei, acho que minha carreira já aí, entendendo que eu já estava com 14 colegas, sendo o porta-voz de 14 pessoas nesse estágio na Zebra Albovéria. E já era ali também, pensando aqui no nosso mundo de conselhos, já era um colegiado, né, que tinha que discutir temas e empoderar o André para levar isso junto a uma direção, né? Começou cedo. E outro ponto que eu acho bacana, que eu queria compartilhar, a questão do protagonismo de carreira, né? Hoje, em muitas empresas, acho que é uma dor comum, não tem plano de carreira. Todo mundo reclama, mas aqui não tem plano de carreira, e resolve sair da empresa, uma outra empresa, que acontece lá também, não tem plano de carreira, e no fim acho que é uma dor comum. Hoje é um processo que muitas já conseguiram equacionar essa equação, mas eu sempre entendo que você é o dono da sua carreira. Você é o protagonista da sua carreira. Não espere o RH falar para você que caminho você vai seguir, porque às vezes o RH não sabe o que você quer. Você pode estar numa área X, mas não gostou dessa área. De repente você quer ir para o marketing. Então tem toda uma questão de preparação e mudança de área. E o meu primeiro desafio como protagonista aconteceu exatamente lá, ainda como estagiário. A área que eu trabalhava, ela foi vendida à unidade. Então a Zebra era uma área sueca-suíço, era uma área de fornos industriais, projetos, grandes fornos para a indústria, né? Uhum. E foi vendido. E a área ali ia acabar. Então eu tive que né, diante dos meus contatos, isso acho que ajudou você ter uma Network. saber navegar dentro da empresa com quem falar, tá precisando de um estagiário, precisa de uma ajuda, você um pouco atrás do que você quer. Network faz toda a diferença. Eu fui buscar. E eu consegui uma vaga na área de contratos, na área de mineração, né? E comecei a desenvolver um pouco mais um lado comercial. Eu ajudava muito os líderes ali na gestão de contratos de grandes empresas, como Votorantim, e começou. Então, eu acho que Esse fornecia equipamentos? era um sistema de automação. Nossa. E depois tinha manutenção e tinha a gestão do contrato. Ah, legal. Então, Marcelo, dali eu já percebi o quanto é importante você ser protagonista da sua carreira. E aí, colocando em prática, o que não estava em budget, né, no orçamento da empresa, a minha vaga naquela área de mineração, porque eu entrei ali no meio com indicação, habilidade e tudo, não tinha. E eu comecei a me movimentar no mercado. E apareceu uma oportunidade na Honda Automóveis. A Honda Automóveis, né, a fábrica em Sumaré, era recém-instalada no Brasil. E falei, engenheiro mecânico, o sonho é trabalhar numa montadora. Eu vou mandar o meu currículo. Mas ali eles davam preferência para quem mora na região em Campinas. Uhum. E aí tive um estralo, meu irmão namora uma pessoa de Campinas. E eu vou falar com ela como eu morasse em Campinas. Então assim, tá errado, não tá? Fica uma questão... Ok, eu sou da região de Jundiaí, que é importante é como você conseguir achar um espaço para se mostrar, para conseguir ter uma oportunidade. Tanto é que depois eu me mudei, né? Uhum. Eu me mudei para Sumaré. A questão é como você conseguir se ouvir. Aquilo seria um fator que ia eliminar o seu currículo do Exato. papel, e você eliminou esse fator para resolver ele mais tarde. Perfeito. Isso. E tanto é que eu fui selecionado, escolhido, me mudei para Sumaré, e aí veio a primeira decisão. André, a gente gosta muito de você, a gente arrumou uma vaga efetiva para você aqui na área, a gente não gostaria que você saísse.
Falei, olha, agradeço, né? Fico feliz aí pelo pouco tempo. Me despedi do diretor, né? Que queria um vínculo ali como já representante dos estagiários. E a primeira dica importante é sempre deixar as portas abertas, né? Num processo de saída. O mundo é pequeno. Isso saindo da ABB. Agradeci muito, foi uma experiência fantástica e comecei um novo ciclo na indústria automotiva. E tudo isso ainda durante estágio? Aí tinha acabado de me formar. Aham. E foi uma feliz coincidência. Solteiro ainda? Solteiro. E minha posição na Honda era trainee de projetos especiais. Então, olha que bacana. Não existia ainda o departamento de montagem de motores. Era um processo CKD, então importava o motor do Japão e colocava no carro. Então, a ideia era construir um departamento de montagem de motores. Então, a empresa estava contratando os engenheiros para ser treinados e montar um motor. E esse era o projeto que me brilhou os olhos, agradeci a BB e saí. Quando eu vi, eu estava no Japão montando um motor, aprendendo a regular a válvula, e eu pensei, nossa, quantos colegas da minha classe gostariam de estar no meu lugar, que são apaixonados por carro, que engenheiro mecânico, e às vezes o pessoal no mercado que o pessoal da família, você é engenheiro mecânico, meu carro está com barulho. Não, eu não sou mecânico, eu sou engenheiro mecânico, é bem diferente. Mas você tem colegas que adoram carros, né? Mas o sonho do engenheiro mecânico... Eu sou engenheiro mecânico também, né? Bom, minha paixão é automóveis, mas enfim, a vida está aqui para falar de você, vamos lá. E assim, eu pensei, nossa, quantas pessoas da minha classe gostariam de estar aqui no meu lugar. E eu nunca tive essa obsessão por estar montando motor. Mas eu tinha obsessão o quê? De aprender como as coisas funcionavam. Lembra como eu tenho na infância? Eu estava ali descobrindo como o motor do carro era montado. Então, da etapa zero, pegando o bloco do motor, qual é o critério para você criar a codificação do motor, na estampagem, a numeração, as bronzinas que vão no motor, por que cada bronzina é uma cor, entender um pouquinho da tolerância da usinagem, quando vai no virabrequim, quando monta. Então, é uma mecânica de precisão. Exatamente. Você sempre é do meio para as extremidades quando você coloca o bloco para poder ter um bom assentamento. Então, tem toda uma lógica. E falei, como o universo é bondoso, eu sempre pedi para querer entender como as coisas funcionavam. E foi o que eu estava fazendo no começo da minha carreira. No Japão foi, vamos dizer, um treinamento, né? Você 2 meses. 2 meses. Bastante tempo até. Bastante tempo. Conheci como monta um motor, a gente visitou alguns fornecedores, e aí eu sou fã da cultura japonesa, né? Como eles são, como é bem planejado as coisas, né? É muito planejamento. Então, quando eu estava no Japão, eu fui visitar alguns fornecedores dos equipamentos que, quando eu voltasse para o Brasil, eu ia estar recebendo esses equipamentos que iam ser instalados na fábrica. Então, teve toda uma logística de visitação, de treinamento. Quando eu voltei, a gente começou a contratar os operadores para treinar o que a gente viu no Japão, para poder fazer a distribuição dos processos, tempos, né? Indústria automotiva é muito tempo, é um takt time, né? Que se fala em Lean Manufacturing, de você ter o ritmo dos processos para não atrasar um outro. Então teve toda essa distribuição dos processos, montagem do motor, instalação, todo o tryout. Então a gente começou a montar um motor, primeiro motor brasileiro, foi na minha época. Veio o presidente do Japão, da Honda, assinou o nosso motor. O motor foi para o Japão, testou, foi aprovado nas mesmas critérios de qualidade do motor americano e japonês, e a gente parou de ser CKD e começou a montar o motor aqui no Brasil. Então eu tive essa grata história de fazer parte da implantação do departamento de motores, de montagem de motores no Brasil da Honda Automóveis. Parabéns. Eles são extremamente criteriosos. Com certeza. Tem qualidade. A gente está falando de início de década de 90? 97, 98. E assim, diferenciar o que é um processo automatizado de um processo manual, que ele pode ser tão bem controlado quanto um automatizado. Então, o japonês ele foca muito no controle, né? Então, para você apertar alguns componentes do motor, como o bloco, você tem que ter um torque específico. Então, tem que ter o torquímetro, né? Nos engenheiros aí que estão nos escutando, né? Conhecem muito bem essa ferramenta, que é uma força definida. Quando atinge, ela fica
ela fica sem força porque já atingiu. Então você tinha o aferidor do torquímetro. Todo dia o operador ia aferir o torquímetro para garantir que estava bem aferido. E no processo de montagem manual, você pega com a mão os parafusos e posiciona. E tem uma lógica. Você só pode pegar a quantidade total que você vai usar. Você vai pegar 8 parafusos, você vai pegar os 8 de uma vez só e vai posicionar. Até então não tinha entendido muito bem. A lógica é, porque se cair como está aberta a tampa, ainda você não fechou a tampa do bloco, você tem que procurar, porque caiu um parafuso lá dentro, e acontece. E teve um dia exatamente aconteceu isso. O operador levantou a mão, parou a linha, caiu um parafuso da minha mão. Eu tinha 8, sumiu. A gente pegou uma lanterna, olhou, estava dentro do motor. Com certeza ia aparecer o barulho, depois o motor está montado. Então, como é importante numa indústria, mesmo que um processo mais manual, você ter métodos, né? E você ter conceitos para você ter o controle do processo. Então, o Japão foi uma escola muito importante para mim, na área industrial, que hoje no Brasil a gente fala muito em indústria 4.0, mas infelizmente, mais da metade já está no 2.0. Então, tem muito processo manual ainda que precisa o quê? Precisa ter gestão, precisa ter lógica de controle do processo manual. Quanto tempo você ficou na Honda? Eu fiquei 2 anos. 2 anos. Nesse período, a Renault do Brasil veio para se instalar também, no fábrica Ayrton Senna, que fica em São José dos Pinhais, né? Curitiba, lá. Curitiba. E apareceu uma oportunidade de repente morar em Curitiba, né? Ali eu já estava noivo e até conversei com a minha... Tinha acabado de ficar noivo. Perguntando o interesse dela ir para Curitiba, né? Sabe aquela história combinada não é caro? Vou mandar meu currículo, existe chance de ser chamado. Posso mandar? Pode chamar. Fui chamado, passei no processo. Mas, né, aquele combinado não é caro, parece que não tinha sido muito bem combinado, porque aconteceu dela também passar a residência de medicina, né? Na USP, ela é dermatologista hoje. E foi um pouco difícil. Acabei, né, honrando o compromisso de ir para lá. Eu acho que começo de carreira é importante alguns sacrifícios, um pouco de mobilidade, porque depois com filhos essa mobilidade sempre é mais reduzida. E é sempre um aprendizado, né? Hoje em dia a gente vê muito essas gerações têm pouco tempo de empresa, mas não é muito da intensidade que você vive. Eu fiquei 2 anos na Honda, mas de maneira muito intensa. E quando eu mudei para a Renault, para mudar totalmente o processo, a área, era a solda. Então, assim, para mim, qual era o desafio? Sair da zona de conforto. Sei montar motor. Se eu fosse montar motor na Renault, seria uma boa. Mas não, solda. Aí o ambiente um pouco mais, talvez não tão friendly assim. Mas aí da carroceria, é isso? Em carroceria. Um body shop. Body shop, total. E eu fiquei com a área robotizada na empresa. E é uma área que estava sendo iniciada. Então pensa num processo que tem muito ajuste para ser feito. Naquela época, a gente vai contando as nossas histórias, vai percebendo, né, que a idade está chegando. A chapa não era nem galvanizada ainda do veículo. Estava em processo de entrar a chapa galvanizada. Nossa. Para quem não é muito familiar com o tema, hoje a galvanização ajuda a proteção contra a corrosão, né? Ajuda muito Por isso que os carros foram aumentando também a garantia. Hoje tem 5 anos, antes era 1 ano. Porque os materiais também não eram tão robustos como é hoje. Enfim, então muda totalmente os parâmetros do eletrodo. Então o controle, o que a gente fazia no processo de body shop, a solda, é solda ponto. Pinça de você e tem que estar sempre com o eletrodo fresado, porque um ponto mal dado pode dar um ponto solto. Ponto solto é um ponto vulnerável numa fixação. Então você tem partes críticas no carro, como longarina, que tem que ter uma boa solda. Questões de segurança, ponto de cinto de segurança, algumas questões de segurança tem que estar banco. Então, em tempos, né, que acho que é interessante para o seu automotivo, um carro era destruído e checando todos os pontos, quebrando todos os pontos. Porque se é identificado que algum ponto foi solto, você tem ainda dentro da sua indústria, não foi para o mercado, de você corrigir o problema. E para mim foi um aprendizado muito grande. É um outro processo. Eu fiquei com a área robotizada, inclusive. Colocava o teto do carro, então tudo robotizado. Eu preparava as laterais para o carro e o teto. E era uma linha compartilhada. Na época, o Scenic, né? O carro fez muito sucesso na época, estourou de vender. Hoje
Acho que isso puxou todo o momento desse SUVs que hoje foi para o mercado, e na época o Clio, tanto o hatch como o sedã, né? E era uma linha que tinha os dois. E eu acho que foi o meu maior desafio em termos de lidar sob pressão, né? Por quê? O produto muito bem aceito no mercado, então vendendo muito, pedindo mais carro para a concessionária não entregando porque a fábrica não entregava. Porque a fábrica não estava conseguindo entregar, porque a minha era o gargalo. Então imagine a pressão que você tinha para entregar, para não abrir mais buraco na pintura, né? Então, em termos de fluxo, se você não entrega, lá na frente começa a ter o espaçamento. Então, assim, foi um período, digamos assim, bastante desafiador da minha carreira de estar lidando com os franceses, ao mesmo tempo, entre aspas, atrapalhando sua linha, porque tinha que validar um processo de galvanização, então parava ali o seu processo. Não tinha o terceiro turno, não era interrupto, então você tinha toda uma retomada de segundo turno, um processo de expansão de capacidade ao mesmo tempo lidar com isso. Então ali começou já alguns desafios interessantes na minha carreira. A régua subiu, né? A régua subiu. E longe da noiva. E longe da noiva. E achando um tempinho dentro de uma loucura, né, no horário da janta, corrido, para ligar, conversar, tá tudo bem e tal. Assim, não foi fácil, né? E a indústria automotiva é extremamente demandante, porque, né, eles calculam tudo por produção, o quanto você deixou de produzir. Sim. Eu lembro que nós tivemos na outra empresa que eu trabalhei a oportunidade de fazer a instalação de uma linha num outro estado aqui no Brasil. E teve uma série de atrasos. Aí a gente vê como, né, a gente sentiu na pele o que é a pressão pela produção da indústria automobilística, ele é muito forte. Né, a gente sabe que as vendas acontecem, então, né, tudo tem que casar, né? Com certeza. E é um desafio que ele vem, né, constantemente sendo atualizado. Hoje você customiza seu carro, olha que loucura. Num passado, né, que eu trabalhei, era uma produção empurrada. A concessionária, a fábrica definia as cores. Isso. Para a concessionária vender. Olha, tem um amarelo que o francês gostava, tem um Clio amarelão, que é esse que você vai vender, que era o de marketing e tudo mais. Hoje em dia não, o cliente define. Tanto é que você vê hoje, né, muitos carros pratas, brancos, mas o cliente que quer. Então você hoje entra, acho que a maioria já é assim, você define se personaliza seu carro, né? Tanto produção seriada como algo mais sofisticado. Se você vai comprar um Porsche, você fica, acho que 1h30 personalizando a cor do banco que você quer, o painel, a roda, totalmente personalizado. Bem que tem uma questão aí já de recursos, né? Maior recursos, digamos assim, para você ter... Quanto maior personalização, maior vai ser o custo e o tempo de entrega. A escala influencia muito o nível de sofisticação que o produto vai entregar, naturalmente vai subir a régua. E aqui também nós estamos no Brasil e é fabricado na Alemanha, então tem toda uma questão. Mas se hoje, né, não é o meu caso, mas se hoje você for tentar, eu vou querer comprar um Porsche, é uns 2 anos de espera. Um colega meu, ele teve essa experiência. Foram 2 anos, você acabou de falar, foram 2 anos. Ele definiu tal carro, é esse aqui, tá bom. Então, daqui 24 meses nós vamos entregar o carro para você. Coisa, hein? Bom, Curitiba, quanto tempo? 2 anos também, cravado 2 anos. Aguentou firme o frio ali de junho e julho. Nossa, Curitiba. Curitiba é aquela 4 estações num dia só, né? É impressionante como é frio. E assim, é frio aqui, dói. O limite foi, bom, ou eu ficava lá ou voltava e casava, né? Bom, se eu tô aqui casado, então tá explicado porque 2 anos. Qual foi a decisão? Sim, estou voltando. E aí voltou para onde? Eu vou para Campinas, para Jundiaí, para São Paulo. Voltei para São Paulo, né? Hoje a minha esposa, né, é natural de São Paulo. Conheci ela em São Paulo, na época da faculdade. Mesmo meus pais estando em Jundiaí, mas o mercado de trabalho sempre foi maior em São Paulo. Uma empresa chamada Sabó, Indústria e Comércio, o seu José Sabó, um húngaro, fundou a empresa 75 anos atrás, mais ou menos nessa época. Então, nessa terceira geração, segunda para terceira, seu Eduardo Sabó, na época que eu trabalhei, e é uma brasileira multinacional, né? E o desafio foi ajudar num processo de transformação, uma cultura de trabalhar em times, de
transformação para um housekeeping, um 5S mais elevado, e o desafio veio de novo. Saindo, não era mais motor, não era mais body shop, não era carroceria, era borracha. Totalmente diferente. Retentores, é isso? Juntas e retentores, né, e sistema de vedação, mangueiras, processo bem manual, bem artesanal. Então, assim, o desafio foi grande. Nessa eu já fiquei mais tempo, fiquei 5 anos, né? Nesse período já casei, estabilizei, minha filha nasceu, eu acabei até não comentando na introdução, eu tenho 2 filhos, Maria Luísa tem 14, Maria Luísa tem 17, meu filho tem 14, então eu tenho um casal, né? E então nessa época a Maria Luísa já tinha nascido, em São Paulo, estabilizado e com desafios diferentes. 5 anos. Setor de borracha. E outra coisa, né? A demanda, que a Sabol é fornecedora também, um dos principais fornecedores da indústria automobilística. Né? A demanda também é muito, com certeza. E sabe que ali foi eu senti um pouco, né? A gente brinca, quem tá na montadora é pedra e quem autopeça é vidraça. Porque você é muito cobrado, você tem todo um processo muito forte de auditoria, é uma pressão muito forte por custo. Então eu saí, digamos assim, de ser pedra para ser vidraça. Então depois de 4 anos numa indústria automotiva, em montadora, em fazer o carro, fui fornecer peça para cá. Então passei a trabalhar do outro lado, senti um pouquinho aí a pressão. Não, e não só isso, né? Uma mudança também cultural, né? Porque japonesa, francesa e agora nacional, empresa de dono. Como que era isso? Uma empresa familiar. Nas grandes montadoras você tem todo um arcabouço de procedimentos, né? Tem toda uma governança já estabilizada. Né? Eu não conheço a Sabol, mas quando você muda para uma empresa familiar, a coisa é diferente, né? A velocidade de informação é outra. Então, o dono, ele quer respostas mais rápidas, ele quer o resultado esperado de uma maneira... entender de maneira muito, muito mais em detalhes o que está acontecendo na operação. Então, muda um pouquinho a maneira de como você talvez reportar e como você fazer a gestão das informações. Então, é uma cobrança talvez mais próxima, uma gestão mais próxima. E a Sabon, na época, tinha ideia de conselho ou eles não praticavam isso? Na época, ainda não era meu foco, a questão do conselho, então tinha o conselho, né? Já era formado. Ele já tinha um conselho, formado pela família, provavelmente. Eu não tinha acesso ao conselho. Mas desde que o Sr. José Sabon montou e deixou para o filho, já preparou uma governança. O que eu me lembro, que acho que foi muito bem colocado em termos de transparência, ele fez um town hall com todo o time, mostrando um pouco como ficou a construção da holding depois de um assessment que eles fizeram com consultorias, como iam ficar a questão de sucessão, como foi distribuída entre os irmãos, e mostrou um pouquinho mais da governança que eles construíram. Eu achei isso bem bacana. Muito mais uma mensagem estamos preocupados com o nosso futuro, já temos aí uma governança estabelecida. Na época não tinha, né, essa questão hoje tão clara do SG, mas já tinha uma visão. Preocupação com o meio ambiente, borracha, né? Meio ambiente e governança, né? Falando muito de sustentabilidade. Exato. Que abarcava também os 3 pilares, mas tinha um outro... E a história da Sabon é bacana porque é uma empresa brasileira, mas com participação nos Estados Unidos, com um escritório nos Estados Unidos, muito forte na Opel, fornecendo peça para lá, na Europa, que é uma parceria com a Caco, que eles compraram, então com fábricas na Hungria, em outros sites europeus. Hoje é 3ª geração já? Então, para você que está nos assistindo, especialmente empresários, vocês pegaram aqui um insight importante que o André nos trouxe dentro da sua trajetória profissional, quando ele passou pela Sabon, que teve lá na sua origem um fundador, que desde a origem se preocupou na implantação de governança, de processos e da criação de um conselho. E o André deixou claro aqui, porque ele já pensava no futuro da empresa, na perpetuação do negócio. Quando esse fundador já não estivesse mais no dia a dia da operação, quem tocaria o negócio? Pode ser um filho, né, um familiar,
uma sucessão e a necessidade de um conselho, e está aí explicado. A empresa, uma brasileira multinacional, né, na sua terceira geração, com uma boa administração. Então, se alguém, por acaso, estiver da Sabó nos assistindo aqui, também fica a nossa saudação e nossos parabéns a vocês pela gestão da empresa. Perfeito, Marcelo, muito bem colocado. Um ponto interessante da minha passagem era a questão de como ajudar nesse processo de transformação, né, para um outro patamar, sem você ter um cargo hierárquico formal para fazer uma transformação, né? Então, Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, porque na posição de engenheiro, muitas vezes você é o departamento de um homem só, né? E quando isso mudou essa chave, você passou também a ter equipes e ter que se preocupar com gestão de pessoas, estruturas hierárquicas. Não, perfeito, ótimo. Quando eu saí da Zebra Alveri, na Honda começou todo esse processo, então aquele treinamento do Japão, quando a gente voltou, já definiram os 4 engenheiros e, de novo, o universo conspirou, eu podia estar na qualidade ou em produção. Me definiram como um líder de produção. E o líder de produção começa a ter as equipes, começa a já fazer toda a questão da gestão. É um pouco learning by doing, não foi muito preparado na questão de você estar ali fazendo... Promove e aprende na prática, né? E assim, novo, recém-formado, hoje eu vejo ainda um espaço muito importante de revisão do que você aprende em engenharia, que eu sinto falta de você aprender sobre liderança, né? Alguns engenheiros talvez não vão para essa área, mas 2 caminhos clássicos. Ou você vai para uma área mais especialista, mais técnico, ou para uma área de liderança. Quem vai para a liderança é um pouco sofrido aprender isso na prática, né? Então, assim, eu sinto falta na faculdade de ter tido explorado mais o tema de liderança, né? Você desenvolver um pouco mais as habilidades e competências que você precisa para liderar. Porque justamente, né, você deu um exemplo bem claro também dos engenheiros indo para banco. É justamente por conta desse pensamento cadenciado, lógico e planejado, né, que dentro da indústria também, isso, né, eu estou vendo outros colegas que também teve o mesmo para mim, você passa a assumir a administração de determinadas áreas, justamente por essa característica. E aí, então, entra a demanda dessas habilidades adicionais que você tem que ter. Né? Perfeito. Enfim, foi um pouco isso, Marcelo. Quando eu fui para a Renault, eu já tinha aprendido um pouco mais, ter entendido um pouco a sensibilidade de entender a questão que aplicar a liderança situacional, né? Cada um é então tem que ter um pouco o momento, tem que saber navegar bem sobre vários estilos de liderança que você tem que praticar ao longo da vida. Então a Sabó me ajudou, a Renault e a Honda me ajudou muito, quando eu cheguei na Sabó, praticar um pouco que em 4 anos, o Learning by Doing está fazendo isso na prática. Então o desafio foi formar times de produtividade, times relacionados à qualidade, outros temas que pudessem colocar o que eu aprendi da liderança, que para mim liderar é a habilidade de influenciar pessoas. Não é um cargo que vai definir, não é por autoritarismo, não é pela posição, né? Você até pode, o cargo te dá essa condição, mas o nível de engajamento é diferente quando você tem uma influência. E liderança você usa não só na empresa, você usa no seu dia a dia. Aquela discussão entrou de férias. Sua esposa gosta de praia, você gosta de montanha. Quando vai na praia, né? Geralmente a gente está um pouco, digamos assim, um pouco mais atrás para poder convencer, né, a nossa posição, né? Não sei como é na casa de vocês, mas em casa meio que segue assim. Mas assim, uma boa linha de convencimento é na habilidade de influenciar pessoas. Então, às vezes o convidado não sai caro, tá bom, ok. Essas férias a gente vai para a praia, mas na outra a gente vai para a montanha. Então, saber conciliar isso, às vezes ceder um pouco faz parte desse processo de liderança. E é isso. Então, com 5 anos de Sabó, casado, uma filha pequena, vem um novo desafio. Vem um novo desafio na BASF, indústria química. Você viu que até agora ele só falou empresa conhecida, né? Carreira, bela carreira, hein? Com certeza, na área química
Eu não sei que área que você entrou, mas é bastante desafiadora, porque aí é uma indústria de processo. Tem muito a ver com a indústria automobilística, mas eu acho que tem um grau de Complexidade aí. complexidade maior, mas A BASF, maior empresa química do mundo, tem aqui no Brasil vários sites, e um dos, digamos assim, os combinados para entrar na posição, já estou falando aí como gerência na área industrial, é um alto desenvolvimento, qualificação em engenharia química. Como engenheiro mecânico, para mim era um desafio, né? É aquela questão, se eu gostasse de química, eu teria feito química e não mecânica. Claro. Mas, vamos lá, acho que o aprendizado sempre é bom. Então, comecei meu mestrado em engenharia de processos químicos e bioquímicos no Instituto Mauá de Tecnologia, aqui em São Caetano. No começo difícil, depois de 10 anos de formado, voltar a ver cálculo, mecânica dos fluidos, para um mestrado, porque o mestrado é stricto sensu, né? tá. Eu resolvi fazer porque possibilidade de dar aula é uma coisa que eu gosto bastante, já está habilitado para dar aula. Então é isso, comecei um novo desafio, poliuretano, a gente fazia batente de amortecedor do carro, continuando no automotivo, não química, mas continuando para o automotivo, Onde era o site? em Mauá. Mauá. Esse site fechou hoje e isso foi um dos projetos que eu tive como desafio, é transferir essa operação dentro de um outro site, para a questão de otimização de manufatura. A BASF tem um site em Guaratinguetá, que é o maior site aqui do Brasil, e o forte da empresa é agro, né? Talvez alguns associem como Suvinil, que tem o site do Demarc, onde faz tinta Suvinil, mas o forte da empresa é agro e uma área muito grande. Tanto é que eles têm um projeto muito bacana de preservação ambiental, de reflorestamento das margens do rio que passa ali perto do site, uma cultura muito forte de sustentabilidade. Enfim, nasceu a possibilidade transferir a operação para Guaratinguetá. E o desafio veio fornecendo para o automotivo, você precisa fazer uma transferência de operação com as máquinas rodando, sem muita capacidade para gerar um estoque, e você precisa validar para o seu cliente uma mudança de local, né? É muito rígido os processos hoje na indústria automotiva. Enfim, o tempo a gente não tinha. É como transferir as linhas de produção sem estoque e validado pelo cliente. Aí começa o desafio e ainda com o tema de gestão de pessoas. Porque alguns não iriam para Guaratinguetá, como manter o pessoal motivado, trabalhando, sabendo que aquela operação ia fechar. Então começou um primeiro desafio, digamos assim, já num outro patamar também. A gente contratou uma empresa de RH para ajudar nesse processo de gestão de pessoas e montar toda uma estratégia de recolocação ou definição de maneira individualizada, para que a gente pudesse focar um pouco mais no projeto. Empresa grande ajuda muito quando é global, que outros sites mundo afora te ajudam a suprir produtos similares. Então a gente aproveitou um pouco a capacidade da Alemanha, fez um projeto, a gente conseguiu mudar dentro do prazo, já num processo que, já mudando, no mês seguinte já tem uma certificação da ISO, TS 16949, que é a norma que regula o mercado automotivo, com 14.001, então desafio muito grande. Deu tudo certo, conseguimos mudar, digamos assim, que eu trabalhei um pouquinho mais do que o período, cheguei um pouco mais tarde em casa para conseguir terminar essa transferência. Sacrificou um pouco. Sacrificar um pouco. Pessoal também. Pessoal. Mas é bacana entender que isso é provisório, né? Isso é um projeto específico e às vezes acontece. E é isso, Marcelo. Transferiu e aí eu queria linkar a minha mudança para um próximo desafio, porque eu não tinha intenção de mudar para Guaratinguetá, né? Como deixou de existir, a minha posição deixa de existir, existia uma possibilidade de me movimentar dentro do grupo, mas enfim, antes de uma definição interna, apareceu uma oportunidade bacana, né? De site manager na Henkel. Henkel é uma empresa centenária, 1870 e pouco, fundado pelo seu Fritz Henkel, né? Que é de dono, inclusive, eu não lembro se é a quinta geração, é a Simone, que toca a operação, uma mulher. A empresa em 2019
era 20 bilhões de euros de A Henkel mexe com o verniz? adesivos. Tem 2 sites hoje no Brasil, Itapevi e Jundiaí, são 2 sites grandes. Itapevi, acho que falando o produto, o pessoal vai ficar mais familiar. É Super Bonder Tá. e Durepox, né? A massinha. Hoje já tem tecnologia para ser líquido, mas o mecânico, alguns profissionais gostam de sentir o produto, de mobilidade, e o produto ainda é feito até hoje. É um produto bem antigo. Hoje tem tecnologia para ser líquido, mas por uma questão cultural ainda se usa em forma de massa. Forma de massa. De massinha. E você tem o site de Jundiaí, que é adesivos para várias aplicações do mercado. Então você tem desde hot melt, né, que é em sachê, então é business to business, para uma indústria de transformação, e vai adesivo em tudo, inclusive, né, uma curiosidade, no papel higiênico. Na primeira voltinha do rolo do papel, você vê que tem grudado no rolo. E 2 gotas intermediárias para ele manter compacto. Em cada papel, imagine o volume. Então, adesivo tem bolacha, né? Que vai no... Quando tem aquela fitinha vermelha que você puxa a bolacha, tem uma colinha. Então, você tem diversas aplicações. Infinitas aplicações, né? Na montagem de máquinas e equipamentos, para você travar prisioneiros de motor também, você tem adesivos também, que são específicos para aquela aplicação. E eu vou te falar, cara, você põe aquele É uma trava muito forte. ela trava, é impressionante, né? Tem um resultado muito bom. Queria falar um pouquinho da questão da governança da Henkel, sobre a questão de estar na 4ª, 5ª geração. E um tutorial que a empresa fez mostrou um pouquinho dos bastidores, como é feito a questão da gestão, porque não dá para estar todo mundo no conselho. Então tem todo um processo de eleição e definição bem clara dos papéis. Quem tem direito a voto, quem não tem, muito bem estruturado a holding, como foi preparado a pessoa para ocupar uma posição de CEO numa empresa que tem 130 fábricas no mundo afora. Então é muito importante a questão da preparação para fazer essa sucessão, e como é os bastidores, né? E eu me lembro muito bem que a Simone, né, dona da empresa, falou que um dos desafios dela é manter a família unida. Como a empresa ela pode desgastar a relação familiar. Então, no Natal, manter todo mundo próximo. Quantas empresas, o doutor, você conhece, que já teve problema familiar de estar se desgastando e brigando pela empresa, e irmãos que não se falam, né? O Udo fala muito do tal do protocolo familiar, né, Udo? Exatamente. Então, vocês que estão nos ouvindo, a questão das empresas familiares, além dos desafios do negócio propriamente dito, de empreender, de manter um negócio vivo, longevo e com resultados, a questão de manter uma harmonia, um ambiente familiar e societário harmonioso é extremamente desafiador. E aí entra bem o que você falou do protocolo familiar. O protocolo familiar, ele vem justamente, e é isso que o André está mencionando aqui, de você ter regras, né, muito bem claras, consensadas, né, e seguidas, principalmente seguidas, para que você consiga conciliar todas as demandas, tanto do negócio como da propriedade e dos laços familiares, né, que são bem importantes também. Então, fique ligado no protocolo familiar. Dica. E quando esse protocolo é bem feito, quando as regras são claras e tem toda a preparação, como isso traz longevidade para a empresa. Então, uma empresa de 1875, mais ou menos, então desculpe se alguns colegas da Henkel estão escutando, eu tenho errado a data da fundação, mas é uma empresa centenária, ter essa longevidade e continuar crescendo. A gente está falando de 20 bilhões de euros de faturamento anual. Um case de sucesso. É um case de sucesso. E empresa familiar, não? Tem ações em bolsa, não aqui no Brasil, mas as ações majoritárias estão na mão da família. Na família ainda. Muitas grandes empresas ainda são familiares na Europa, né? Eu trabalhei em 2. Eu trabalhei na Voith, que era uma empresa familiar também, aproximadamente hoje já com mais de 150 anos. A ZF também alemã. Eles são empresas familiares que tiveram a sua longevidade justamente pela consciência do próprio fundador e dos membros da família e estruturar essas regras para essa convivência harmoniosa. É lógico, os desafios são inúmeros,
Mas, enfim, quando você tem essas regras bastante claras né, colocadas na mesa, fica, eu vou dizer, menos desafiador. Mas, enfim, essa é a grande verdade. E, né, a gente sabe que a grande maioria das empresas, elas nascem familiares, e não só no Brasil, Sem dúvida. lá fora. Inclusive, você que está nos assistindo, né, agora, você executivo que está pensando numa possível migração para uma carreira como conselheiro, ou você que já é conselheiro, né? Só que no Brasil, a gente está falando, um último número que nós tínhamos de empresas com nível de complexidade, médias, familiares, que necessitam de ter um conselho para justamente passar pelo processo de sucessão ou de profissionalização. E aí aqui eu abro um parênteses, né? Quando a gente fala de uma empresa ser profissionalizada, não significa que ela não é profissional no que tange as suas práticas, mas profissionalizar significa tirar a família da gestão do negócio e contratar executivos do mercado que vão tocar o negócio. Isso é profissionalizar uma empresa. Você vai falar com um dono sobre isso, o cara, mas minha empresa não é profissional? Como é que eu cheguei até aqui se eu não sou profissional? Claro que ela é profissional. Então, esse termo a gente precisa ter Muito cuidado. Ó. prefiro evitar esse tema profissionalização, porque dá Uma conotação. uma errada. Mas você veja como é importante, conselheiro e conselheira. Muitas empresas precisam de você. E sabe aonde que esses empresários estão? A um celular de distância. Tenho certeza que você conhece empresários, donos de empresa, fundadores, do seu hall de amizades, e que não pararam para pensar ainda da importância de constituir um conselho. E você pode ser aquela pessoa que vai ajudar essa empresa na formação de um conselho e, consequentemente, na perpetuação do negócio. Sucessão, profissionalização ou não, se a gente tiver um outro termo para usar, abertura de mercado, fusões, aquisições, crescimento, ir para o mercado multinacional. Por que as empresas brasileiras também não podem ser multinacionais? Muitas são, Muitas não são. não é verdade? Exatamente. Mas, A Savoy era uma delas. exato. É. Há um case contado aqui. Mas, André, mas vamos caminhar um pouquinho mais nessa história. A gente já está quase 1 hora conversando aqui e a gente ainda... Eu não sei já entramos nos anos 2000 aqui, 2010, onde que a gente está nessa história? A gente tá em 2013, Faça 2013, avançamos. Eu queria contar uma passagem da Henkel para a gente poder chegar no meu atual, que o destino me pregou peça, né? Depois de transferir um site, um processo estressante, entrei na Henkel buscando um pouco de estabilidade, às vezes é bom ter um pouco de estabilidade, um pouco na carreira. A empresa decidiu dos 3 sites virar 2, então me deram um projeto para também encerrar esse site. Então, até deixar bem claro para onde eu estou hoje. Hoje não tem nenhum projeto, então, pessoal da Clockner, não se permite, não vou fechar a Clockner, não é isso. Mas a Henkel, o desafio é uma questão de otimização de manufatura, reduzir custo, então de 3 sites virar 2. Então, a unidade de Diadema, também automotivo, fornecendo para a montadora. A demanda caiu um pouco, então acharam como estratégia um espaço transfer operação. Então, um projeto que eu liderei de 14 milhões de euros, como transferir uma operação. Eu já tinha um pouco de experiência da base e agora para a Henkel. Alguns aprendizados que foi muito, acho que o fator de sucesso nesse projeto. De novo, uma questão muito forte de gestão de pessoas, comunicar às pessoas que a operação vai ser encerrada. Hoje a gente tem histórias de empresas que deixaram o Brasil, inclusive, comunicando por carta e da noite para o dia encerrou a operação, aí começa uma disputa judicial, começa com o sindicato. Acho que até uma questão de desrespeito com o trabalhador que não esperava isso e amanheceu desempregado. Então eu tive a feliz caso das 2 empresas, muito profissional e muito ético, avisar com bastante antecedência para ter uma preparação. Só que com o gestor tem toda uma questão, como manter o pessoal motivado nesse processo. Então, transparência é chave, mesmo que seja uma notícia ruim, ela tem que ser dada. Você postergar isso, ou a pessoa acabar sabendo, porque escutou, é a pior coisa que tem. Então, assim, tem que dar notícia, dê a notícia. De uma maneira respeitosa, de uma maneira transparente, de uma maneira cuidadosa, mas dê a notícia. Isso que a gente fez, a gente já tinha o hábito de fazer um torral, só que aquele torral, naquele dia específico, ia ser um torral diferente. Ia ser um torral para comunicar
que aquela operação ia ser transferida, né? Estrategicamente transferida, até porque muitos iam junto com a operação. É diferente de você encerrar onde todos os empregos ali se encerram. E ali ia ser transferido. Então, para mim foi um marco muito grande, né? Você se apega com as pessoas, você se apega com a operação. Eu já estava há 3 anos cuidando daquela operação e comunicar para todo mundo que aquela operação ser transferida não foi fácil. Então, com os colegas de comunicação, colega de marketing, toda a estratégia de como fazer isso em várias frentes ao mesmo tempo, com os outros 2 sites que vão estar recebendo essa informação, com o sindicato que também ia ter acesso a essa informação, com a prefeitura, que já tinha perdido várias empresas também fechando, todo um timeline sincronizado de comunicação. Então, acho que é o primeiro ponto, ter uma estratégia de comunicação em situações como essa. Comunicação para as partes interessadas. Nosso querido Peter Drucker já falava sobre isso, né? Mais de 60% dos problemas das empresas estão conectados à comunicação, ou melhor, a falta dela ou o ruído nela, né? Como é importante. E isso passa pela gestão, Exato. Pela liderança. Então, a continuidade disso é oferecer um canal aberto sobre os próximos passos, onde em algum momento todo mundo ia ser ouvido sobre o interesse de mudar, não mudar, se aposentar, empreender, enfim, foi feito todo um processo como esse, e para poder o projeto também avançar de uma maneira colaborativa com todos. Então, ali eram 14 processos envolvidos, então não só produção, qualidade, engenharia, mas você envolve P&D, você envolve business, você envolve cliente. Mudou de que cidade para que cidade? Saiu de Diadema. Metade da operação foi para Jundiaí, onde tinha mais sinergia com aquela operação, e a outra metade, onde tinha mais sinergia com a outra operação, foi para Itapevi. Então, a gente dividiu a operação em 2. Então, 2 sites para estar recebendo a operação. Então, uma complexidade. 3. Exato. Porque também aquele que recebe também é impactado de uma certa maneira. Tem que adequar a área, tem que ter uma estratégia de receber as pessoas, quem vai estar indo, comunicação interna. Mas dessa vez você foi junto ou terminou o processo e você saiu? Apareceu uma oportunidade, eu ia junto. Uma decisão difícil na minha carreira. Recebi um convite e a gente vai entrar então onde eu estou hoje. Aquela história, né? Tô tão bem, será que eu preciso mudar? Então você fica sempre no dilema. Eu, particularmente, tenho um pensamento que eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu fiz do que eu não fiz, né? E tentar, né, colher o maior número de informações possíveis para você tomar a decisão. Então, quando eu recebi o convite, fui buscar conhecer um pouquinho a empresa. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, conseguiram, né, disponibilizar para ir para os Estados Unidos, fazer entrevista com a presidente da divisão na época. Então, a gente está falando em 2018, uma mudança, de novo, para uma área totalmente diferente agora, e esse foi o grande desafio, saindo do automotivo de 20 anos de carreira. Tudo bem que eram processos diferentes, mas para um farmacêutico. Voltou na origem da família. Acho que era o destino, a origem da família. Isso. E assim, zona de conforto, né? Assim, sair totalmente dela. Não conheço o segmento, não conheço o mercado, então um cargo de alta gestão para um mercado que eu não conheço, para uma empresa que eu não conheço e é onde eu estou bem. Resolvi seguir meu coração, meu instinto, conheci a empresa, conheci as pessoas, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, conhecer, falar com a presidente, entender um pouquinho do desafio, conhecer um pouquinho da história, resolvi mudar. Deixei o projeto e aí vem uma história, uma prática muito importante. Para você se movimentar e deixar as portas abertas, você tem que, desde o primeiro dia, ir pensando num sucessor. Então, ali, quando eu fui fazer o projeto, eu contratei uma agente de projeto, que é a Luiz. Excelente, ela é fantástica, né? Tanto ela ficou no meu lugar, como ela hoje foi expatriada, hoje ela está em Amsterdã, ela é um talento na empresa hoje. Então, você desenvolver líderes, acho que é um legado, é o nosso papel como líder. É gratificante. É assim, aquela história que o Faria sempre fala, né? Você ser o pato da mesa, você conviver com pessoas melhores que você, e eu não tenho nenhum problema em ter gente que conhece mais do que eu no meu time. E acho que eu
eu acho que é o fator de sucesso, você ter uma equipe extremamente preparada. Então, o meu papel sempre foi facilitar recursos para minha equipe, dar suporte, ajudar, dar empoderamento e obrigar para o time, engajar as pessoas. É isso que te traz sucesso, né? E foi o que eu fiz na Henkel. Eu deixei tudo preparado, fiquei à vontade, Lu, você toca. Na fábrica que eu cuidava, deixei o Kleber responsável por isso e fui tranquilo, né, para assumir um novo desafio na Colocar Pentaplast, que faz filme rígido para blister no mercado farmacêutico. Então, acho que até um propósito de estar alinhado de um produto que faz bem, né? Indústria farmacêutica, abrange a população inteira, né? Então, aprender um pouco regulado. Exatamente regulado. E na pandemia, o que me ajudou muito, porque a fábrica foi essencial para esse processo, trabalhou 24 horas atendendo a indústria, eu ainda trabalhar para mim todo dia, que foi um privilégio, onde muitos não podiam sair, porque a empresa realmente cortou e era home office, não tinha, eu precisava ir para a fábrica. Isso mentalmente ajudava muito a manter a equipe rodando. A gente estabeleceu vários protocolos de segurança e a contaminação foi muito baixa. A gente continuou operando e atendendo o mercado da melhor maneira possível. A gente é líder de mercado, então era muito importante a gente continuar aí numa produção. E você continua nessa empresa hoje? Já estou há 5 anos lá. A empresa hoje fica em Cotia, né? Tenho muito orgulho do meu time. A minha missão, quando eu entrei, né, que eu acredito que praticamente foi atingida, que era uma transformação cultural de um modelo de gestão mais centralizadora para um modelo mais, digamos assim, mais democrático, com o objetivo de desenvolver pessoas. Então, hoje o meu time é um time hoje que tem mais autonomia, é um time que se desenvolveu. A gente tem uns resultados fantásticos do grupo. Um exemplo, a gente tem 31 sites. O grupo tem 31 sites. Tem 2 divisões, uma de food e outra de pharma. Pharma são 11 sites. E em 2020, 2019, fizeram um programa de escolher qual o melhor site em termos de qualidade, baseado em vários critérios: reclamação de cliente, devolução de produto, enfim, auditorias, todo um critério, né, bem robusto. Cotia, site do Brasil, foi escolhido o melhor site de qualidade do grupo em 2020. Então, é um orgulho muito grande para mim, de todos os sites. A matriz que está na Alemanha, Estados Unidos, você tem empresa na China, você tem na Espanha, são 31 sites. Cotia, site do Brasil, o melhor site de qualidade do grupo. Cotia começou a exportar em 2023 para vários países da Europa, né? Devido a ajudar um site que estava com falta de capacidade na Suíça. A qualidade que a gente faz hoje no Brasil é a mesma do que na Suíça, na Alemanha. Hoje a empresa é muito global, né? Os processos são muito auditáveis, uma troca de conhecimento muito grande. Então eu fico feliz de ter alcançado, né? O time ter proporcionado esse resultado, uma operação extremamente aí positiva para o grupo. Muito bom. Já passamos de 1 hora nessa conversa. E ele não falou nenhuma empresa que você tem que perguntar: o que essa empresa faz? Todas grandes empresas, né? Uma bela carreira. Parabéns, viu? E curioso que mesmo ele tendo migrado, né? Automotiva, ora borracha, ora química, enfim, e aí agora indo para a saúde, ele se manteve na engenharia. Tá vendo? Firme propósito. Propósito. Aquele dos 7 anos de idade lá. Mas você sabe que uma habilidade foi deixar de pensar um pouquinho com o engenheiro quando você é líder de pessoas, né? Ser menos cartesiano. Algumas coisas, quando você vai discutir com a manutenção, investimento, CAPEX, decisão de equipamento, porque parou. É importante o conhecimento de engenheiro, né? Para saber aquela história, né? Se estão te enrolando ou não numa discussão mais técnica. Mas isso é bacana porque a gente consegue uma dosimetria, né, André? Então, quando nós temos que ser um pouco mais incisivos nos aspectos técnicos e quando a gente tem que aliviar e tratar com pessoas, né? Ou seja, então entra muito forte os soft skills, né? E como acolher as pessoas, como você falou muito, né? Como engajar, como motivar, como inspirar as pessoas, né? Você falou muito bem, o líder não é aquele que força, é aquele que inspira, que traz, que vai à frente, que dá o exemplo e que, né,
motiva as pessoas ao seguirem com um determinado objetivo. Isso aí. Esse é o jogo. Muito bem. Caminhando aqui para o nosso final da nossa conversa, excelente, ficaríamos aqui mais uma hora. Nós costumamos perguntar aqui para os nossos convidados sobre uma recomendação de um livro, de um filme, de uma série, algo que você tenha lido ou assistido, ou está lendo ou vendo agora no momento, que você possa deixar para os nossos ouvintes. Bacana. Tem um atual hoje que eu sugiro para todos, quem não tenha visto ainda, chama Desafio de Tyson. É sobre uma história de superação. Eu sou maratonista, né? Então, naturalmente, é um pouco nessa linha. Eu, inclusive, vou correr daqui um tempo, né? Vou correr uma maratona de novo. Então, eu recomendo um pouco esse livro. É fantástico. Esse filme. É um filme, não é uma série, é um filme. É um filme, O Desafio de Tyson. Assista. Eu não posso dar spoiler, porque, né? Mas é uma história de superação, independente do que você faz, da sua área. Não é nenhuma nada sobre engenharia, mas vale a pena assistir. O André vive correndo, né? Na vida profissional e na vida pessoal. Né? Maratonistas. É verdade, muito bem. Udo, últimas palavras, considerações? Olha... você esqueceu de uma pergunta. Faça você. É? André, depois de toda essa sua experiência, vivência, né, que você acumulou ao longo tanto da sua vida pessoal como profissional também, o que você diria para o André, recém-formado em engenharia? Que conselho você daria? Saia correndo? Não, né? Muito brincadeira. Olha, eu não estaria correndo, mas é um pouco nessa linha. Eu manteria um pouco a minha trajetória, mas sempre com uma mentalidade que eu aprendi isso ao longo do tempo. Sonhar grande, sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, se for sonhar, sonhe grande. Inclusive um livro do Jorge Paulo Lemann, Sonhe Grande, quando ele comprou todo o Prestação Ambev. Para você ter, desde o começo, sempre metas altas. Então, a questão não é você ter uma meta alta e não atingir. O problema é você colocar uma meta baixa e atingir. Porque fica sempre aquela história, eu poderia ter ido além. Então, sempre coloque metas mais desafiadoras, sempre tenha isso de buscar um sonho que você quer atingir. Olha só, e tá muito relacionado com maratona, né? Porque maratona também tem toda uma preparação, né? Você tem que se preparar para atingir aquilo. Um processo. E só para finalizar, junto com isso, se eu pudesse, né, voltar no passado, eu teria que começar a correr mais cedo. Comecei a correr com 46 anos, né? Hoje eu tenho 51. Comecei a correr maratona, mas a maratona é muito mental. Então ela te ajuda muito na disciplina, coisa que o brasileiro não tem e que faz falta à nossa cultura. Estive no Japão correndo a Maratona de Tóquio em março de 2023. Então fica sempre uma questão como a gente aprende para o povo japonês. Desde que eu comentei aqui no nosso bate-papo sobre planejamento, mas a disciplina ajuda muito ao sucesso, te ajuda a manter focado. E eu desenvolvi isso talvez um pouco mais tarde, talvez se eu soubesse da importância da disciplina, que é você fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo sem vontade, mas aquilo vai te trazer consequências, né, no futuro. Ou seja, os hábitos que você faz hoje te ajudam a construir o seu futuro. Eu teria isso mais em mente comigo mais cedo. Ótimo. Muito bem. Agora não é uma última pergunta, mas mais para você deixar os seus contatos e a gente realmente caminhar para o nosso final. Fica aqui o nosso agradecimento, André, por ter participado conosco e compartilhado um pouco da sua história, da sua trajetória. Parabéns por tudo que você construiu até aqui, pelas empresas que você passou e citou aqui também. Desejamos muito sucesso. A todos vocês que nos acompanharam nesse podcast de hoje, nesse episódio, deixe seu comentário, sua curtida. Se você gostaria de indicar para alguém, compartilhe o link também desse episódio para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, né? Mas eu queria que você deixasse os seus contatos. Se alguém quiser contratar o André para uma posição de conselho, uma consultoria, enfim, conhecer um pouco mais dessa trajetória do André, te procura onde? Perfeito. Eu vou deixar o meu telefone
porque o meu telefone é corporativo, não tem nenhum problema. É 11 941 88 9429, meu e-mail de escola.andré2004 @yahoo.com.br, e terei o prazer aí de querer conhecer um pouquinho mais da minha história ou alguma oportunidade de conselho, estou à disposição. E no LinkedIn o pessoal também te acha fácil. Perfeito. André Gonçalves, obrigado, Udo, pela referência, né? E estou no LinkedIn também, André Gonçalves. Muito bem. Esse foi André Gonçalves conosco em mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nos vemos, Udo, no próximo episódio. Até mais.